Sou cantora, sou compositora e faço parte dessa geração que vem empunhando, né, o samba como ferramenta de empoderamento feminino. É uma geração muito feliz, de um legado muito importante que vai ficar. Eu costumo dizer que o samba está devolvendo à mulher o protagonismo que a mulher deu ao samba tempos atrás, quando o samba era coisa de marginal, era marginalizado e o fato de você andar com um pandeiro, com um cavaco, podia te levar até a prisão. A gente tinha uma mulher articulada politicamente o suficiente, a tia Seata, que era uma mãe de santo dos grandes nomes, né? Não só dos pensadores, mas dos governantes também dessa cidade. Então, ela era articulada politicamente o suficiente para garantir que no terreiro dela a polícia não ia entrar. E ali o samba pôde se abrigar até haver um entendimento de que era cultura popular, né? Que não era um delito. E aí o samba poder voltar às ruas. Então a mulher deu esse protagonismo, né? Eu faço sempre uso uma figura de uma gíria que você fala, né? Ela meteu os peitos e encarou e o samba ficou abrigado, né, no terreiro da tia Seata e de outras tias também, com essa mesma proteção de articulação, abrigaram o samba e depois o samba pôde voltar às ruas. Então, o que acontece hoje, quando a mulher vem se tornando protagonista nessas rodas, é o samba devolvendo à mulher, né, essa, essa reconhecendo esse papel tão importante que a mulher teve na própria história do samba. A gente é acostumada a ver ao longo do tempo a mulher com papéis que mostram a beleza de um corpo feminino, né? Como a passista, a rainha, que a gente não é demérito nenhum, tem todo o seu valor também, é cultural, enfim, né? São figuras importantes, expoentes importantes para o nosso carnaval. Ou a mulher na cozinha, né? Preparando a feijoada, preparando o cozido, ou ainda fazendo o coro, né? Usando suas vozes para abrilhantar a voz principal, que era do homem. Então, o que a gente faz agora é tomar o que é nosso, né? Uma herança que é nossa. Então, a gente, hoje, a academia está voltando muito o olhar para contar a história da gente, enquanto mulheres sentadas numa roda de samba. E a coisa já está mais à frente. Nós já estamos dentro dos estúdios como produtoras musicais, fazendo discos inteiros tocados por mulheres, cantados por mulheres, compostos por mulheres, produzidos por mulheres, captação de som de mulheres. Então, quando uma coisa começa a ganhar uma luz, a batalha, a corrida e a caminhada, ela já está lá na frente. Hoje, a sociedade está conseguindo enxergar essa mulher na roda de samba, mas a gente já entendeu que os nossos espaços vão além, até de tocar um instrumento ali na noite, numa roda. Então, eu acho que é isso, que é um caminho sem volta, e, na verdade, é um caminho antigo, mas que, por deliberações da sociedade, dos reportes históricos, teve de ser interrompido, mas que jamais esse passado vai ficar no apagamento, porque nós estamos aqui para falar dessa história, né, para não deixar que isso caia no apagamento, e, principalmente, não deixar que essa herança ela fique obsoleta ou estagnada, né, para fazer render ainda mais e dar muito mais frutos essa história, esse sacrifício das nossas ancestrais dentro do samba. Durante a pandemia, muitas mulheres ficaram em estado de vulnerabilidade. E aí elas se organizaram em questão de cesta básica, de ajuda financeira, de fazer coisas online para gerar renda e tal. E nessa época tinham dois coletivos atuantes, dos quais eu estou desde o início, desde a primeira reunião, que é o Mulheres na Roda de Samba, que é idealizado, né, coordenado pela cantora Dorina, e o Movimento das Mulheres Sambistas, que nasce a partir de um projeto de lei
que torna o dia 13 de agosto aniversário da dona Ivone Lara, Dia da Mulher Sambista. Eu estava nesse dia histórico que se tornou a Cinelândia, tanto que o aniversário do movimento não é no mesmo dia do Dia da Mulher Sambista, porque ele veio se tornar movimento depois disso que aconteceu no Dia da Mulher Sambista. E aí, no meio da pandemia, eu fui uma dessas mulheres que fui ajudada, porque foram 2 anos, né? Foram vários momentos. Então, teve um momento que você acreditou até aquilo que o Trump falava, né? Em setembro vai passar. Aí você se preparava até setembro, daqui a pouco, opa, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí você, opa, gente, agora quem precisa sou eu. Então, eu ajudei, fui ajudada. E ficava em casa procurando uma forma de retribuir isso. E aí lembrei da minha locutora, da minha radialista. Falei, tudo que um artista precisa é mídia, né? Ele precisa estar na mídia para poder ser visto, ser conhecido, ganhar mais público e tal. Então, eu vou fazer aqui um audiovisual e colocar uma locução legal, contando essa história do surgimento dos coletivos. E aí coloquei lá. As mulheres passaram a se organizar em coletivos para blá, 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 blá. Aí mostrei para uma amiga cantora, ela falou, amiga, que lindo, isso merecia estar numa rádio de verdade, num site grande e tal. Aí procurei a Tupi, eu tinha dado uma entrevista um pouco antes na Tupi, o rapaz da Tupi, que legal, eu vou botar no programa, e se você tiver outros, manda para mim. Falei, pô, já tem Tupi, né? Já é bom, né? Já é o suficiente, né? Abri um grupo de WhatsApp e recebi também, nesse mesmo tempo, mais 2 radialistas e cantoras que já trabalhavam nesse intuito também de divulgar a mulher em seus programas. Uma é a Dora Rosa, que trabalhava com a Adelson Alves, trabalha, né, na bancada lá do Adelson, e a outra é Elisa Almeida, de São Paulo. Ela também faz algumas rádios em São Paulo, sempre dentro dessa temática. Então, fechamos nesse núcleo e fundamos o Mulheres do Samba Notícias, que era o nome desse noticiáriozinho que eu fiz, né? Era Mulheres do Samba Notícias. As mulheres estão se organizando, blá, blá, blá. Então, virou esse nome. Montamos um grupo de Zap para a mulherada entrar ali e começar, até porque tinha isso, em vários lugares de mulheres, quando você mandava seu flyer, não tinha um feedback. Quando você, é caro pra caramba fazer um videoclipe, botava lá o link do seu videoclipe e ninguém via. Então, o nosso mote foi esse: pode mandar seu vídeo, e incentivando umas a curtirem as coisas das outras, a fazer essa corrente, né? Para as redes sociais e tal, e reconhecer o trabalho de uma mana. A gente sabe quanto é caro e quanto é difícil a produção de um clipe, por exemplo, para você colocar lá o link e não ter nenhuma resposta, né? Isso me incomodava. E aí a gente montou esse grupo, em poucas horas do mesmo dia, a gente já tinha, sei lá, 60 mulheres do Rio de Janeiro. Aí, daqui a pouco, eu sou do Espírito Santo, eu posso também? Não sei por que não, né? Se no próprio núcleo já é a Dora de Cuiabá, Elis de São Paulo, eu do Rio, a coisa já nasce nacional, né? Pode sim. E do Espírito Santo vazou para São Paulo, e daqui a pouco chegou uma da Bahia, enfim. Resumo da ópera. Hoje somos um movimento de comunicação, porque a ideia é juntar a produção dessas mulheres em um só lugar, para que os jornalistas dos produtos de cultura, ao invés de ficarem pulverizados, meu Deus, uma dá informação da outra, e o cara ficar meio perdido numa pesquisa, ele ter uma central onde ele vai ter um rico material sobre o trabalho de mulheres no samba. E aí a gente fundou lá o nosso Instagram, Mulheres do Samba Notícias. Hoje somos 240, do Acre até o Rio Grande do Sul. E mais à frente, somos 240 mulheres hoje que chegaram de forma orgânica. A gente nunca fez um trabalho de procurar perfis de mulheres sambistas e convidar para entrar no coletivo. Ou seja, se 240 entraram de forma orgânica, somos muitas mais, né? Um segundo estágio do nosso trabalho, é a gente poder começar a encontrar essas outras sambistas que não tiveram ainda a informação que a gente existe. E aí eu tenho um trabalho já há 8 anos na Pedra do Sal, que eu sempre fiz com os homens. Inclusive, eu fazia com eles antes no Arco dos Teles, fiquei grávida, faltando 7 dias para fazer minha cesariana. Foi minha última apresentação no Arco dos Teles, uma quinta-feira. 7 dias depois, quinta-feira, eu fiz a minha cesariana. 7 dias depois, eu estava estreando na Pedra do Sal, toda costurada. Não indico isso para ninguém, não façam isso. Eu sou essa pessoa.
deu certo, mas podia ter dado muito errado. Eu estava com 7 dias de operada, estreando na Pedra do Sal, então eu tenho o mesmo tempo de pedra que o meu filho tem de idade, que são 8 anos. E aí, agora, quando essa agenda oficial, que até então era segunda e sexta, ela se abriu, eles acharam que estava para fazer mais dias e tal, eles me perguntaram, você quer fazer sua roda de samba aos sábados? Isso tem 10 meses atrás. E eu falei assim, eu posso trazer minhas mulheres? Porque a gente, até nesses outros coletivos, a gente tem um evento que é anual, o outro das mulheres sambistas também é anual, com algumas oficinas de formação durante o ano, mas a gente precisava desse espaço de convivência, da gente se encontrar toda semana, da gente realmente tocar, da gente compor, da gente, né? E aí eles falaram, pode. E aí a gente começou a roda do movimento Mulheres do Samba Notícias na Pedra do Sal. E aí toda vez que a gente está lá vinha na minha cabeça, né? Nós somos as mulheres da pequena África, porque oficialmente ali, né, numa noite oficial, era a primeira vez que estava tendo aquilo. A gente tem um grupo Moça Prosa que nasceu até de uma oficina de percussão do Vagninho, que é do samba de sexta que eu faço há 8 anos, né? Eu cantei muito com as alunas dele, porque ele tem essa coisa de, depois que já está num grau da percussão, ele convidar artistas profissionais para elas terem essa experiência de estarem acompanhando esses artistas. Então, várias vezes ele falava, Thaisinha, bora na parceria, quebra essa, chega aí para as meninas aprenderem como é que emenda um samba no outro, pegar resistência, não sei o que e tal. Então, o Moça Prosa foram alunas dessa oficina de percussão lá atrás. Então, elas são um produto também ali né, do nosso trabalho na Pedra, mas ganharam outros ares. Inclusive, dia 6, agora elas estão até voltando vão fazer um show lá. E aí as meninas foram para lá e vinha aquilo na minha cabeça. As mulheres da pequena África, as mulheres da pequena África. E aí, em um certo momento, eu achei que era interessante dissociar uma coisa da outra. A roda de samba representa o coletivo, mas a roda de samba aí batizou-se Mulheres da Pequena África. Então, a gente tem uma ideia que ela é até inédita, uma coisa que eu pesquisei, não existe no mundo, mas a minha cabeça aquariana, ela tem dessas coisas. A gente criou o primeiro franchising de banda do mundo. Ou seja, quando ligam para a gente e falam Mulheres da Pequena África tem agenda, sempre vai ter. Por quê? Tem essa formação inicial, toca na pedra, ela vai cumprir a primeira data que aparecer. Apareceu a segunda data, a gente tem mulheres dentro do coletivo para juntar mais 6 musicistas, uma cantora ou 2 cantoras, mandar para esse segundo lugar. Ah, mas a terceira data no mesmo dia. Tem mais, são 240 no Brasil inteiro, só no Rio quase 100. Tem mais, a gente vai formando. E se a pessoa quiser Mulheres da Pequena África lá no Rio Grande do Sul, eu ligo para minha mana de lá e falo, forma aí e leva lá. Então, de forma que a gente tem um label só, fortalece um Instagram só, entendeu? Vai botando seguidor, que o nosso Instagram é até relativamente novo, o nosso como movimento, ele tem 5.000 pessoas, está indo e tal, mas a gente também teve que separar e fazer um Instagram só para mulheres da pequena África, até porque a demanda de trabalho era muito grande e daqui a pouco o Instagram do movimento ia ser ia ser propaganda só de mulheres da pequena África, eu não queria isso. Eu quero que ele realmente seja democrático, seja de todo mundo. Então, o nosso, que a gente criou há pouco tempo, do Mulheres da Pequena África, já está chegando em 1.000 pessoas agora. Isso tudo sempre orgânico, tá, gente? A gente não compra seguidor, não faz esqueminha. São pessoas que a gente sai, faz um show, fala, segue a gente lá, e aí a gente usa essa linguagem contemporânea de internet, né? Se já deu match, vocês com a gente, deu match. Então, segue a gente lá e tal. E aí as coisas vão crescendo assim. Essas meninas que trabalham comigo, que são coordenadoras, né? Somos 3 coordenadoras, eu, Elise e Dora, a gente levou 4 meses para se conhecer. A gente trabalhava só pela internet, papapá. E aí, o que acontece? Enquanto a gente não vinha para a rua, a gente estava vendo pautas pertinentes da vida da mulher. Então, quando você junta 240 mulheres no grupo de Zap, outros assuntos aparecem, né? Ah, deixaram um elogio no meu Instagram que eu fiquei constrangida. Não sei até que ponto aquilo é elogio ou é assédio. A gente já... samba sem assédio. Nananã. Tire o seu machismo do caminho que eu vou passar com samba e vou. Já lançou a campanha. Daqui a pouco, uma mana, gente, estou mal, fui fazer um compromisso, peguei corona no microfone. Eu tenho certeza que foi no microfone, que as pessoas ainda não tinham essa malícia de que um usava, tinha que esterilizar, para o outro usar, né? Voltamos
E, né, agora vamos chamar fulano para dar canja. Pum, botava o microfone na boca do fulano. E aí a gente teve esse relato até da Aninha Portal. Peguei e foi no microfone. A gente dá microfone sem corona. Não compartilhe, use seu álcool, tem um produto especial para você usar no microfone, que não pode ser esse álcool normal, que ele tem um pouco de água na fórmula, então estraga o equipamento. E a gente informando direitinho o produto que tinha que usar, enfim, todos os cuidados, né, da serem tomados. Claro. Então, a Agora, gente tem uma representatividade LGBTQIA+, e já tem mais um monte de letra agora também, que eu já não estou muito atualizada. Então, a gente também celebra o Dia do Orgulho LGBT dentro do movimento. Enfim, o que a gente foi entendendo ali, de que aquelas mulheres precisavam conversar, abordar, dialogar, debater, a gente foi trabalhando de alguma forma, ou viraram campanhas, ou a gente trouxe para dentro da roda, ou a gente trouxe para dentro do samba. Eu acho que a gente já tinha uma luta, né, o Bloco do Eu Sozinha, de várias cantoras. Eu, por exemplo, venho desde 2001, eu já cantava, vinha da bossa nova. Cheguei no momento ali de segunda geração de revitalização da Lapa, fiz parte do Semente. Assim que a Tereza foi para o mainstream, que ela tinha muitos compromissos, chegou uma segunda geração de jovens ali, e aí éramos eu, Alfredo Del Penho, Moisés Marques, Elisa Dó, Edu Krieger, que estava vindo da onda do forró, Zé Paulo Becker e Amandu Costa eram fundadores, continuaram desde o início, né? Fundadores que eu falo depois da administração da Regina, né? Quando vem a administração dos gaúchos. Então, eles figuravam ali já desde o início, continuaram quando veio a segunda geração também. Então, eu peguei essa história de revitalização da Lapa, quando deu uma baixada, você usou a palavra onda, né? Teve uma época muito forte do forró, e aí muita gente é oriundo, o Moisés Marques mesmo vem do forró, o Edu vem do forró. E aí eu peguei esse pessoal começando a entender o que era esse resgate do samba, que foi um trabalho muito forte também do Galote, né? E a própria Tereza ali no Carioca da Gema, com o Grupo Semente, as pessoas vinham nessa diferente, na minha época, né? Porque isso já começou antes, no Empório 100, enfim, já tinham outras coisas acontecendo, mas quando eu chego, Tereza já cantava no Carioca, e a gente chega para o Semente e eu encontro esse cenário ali. E os jovens com muita responsabilidade de pesquisar aquilo, entender, né? Fazer uma pesquisa contundente. A gente tem uma geração muito forte de pesquisadores dessa época, né? Era tudo muito aprofundado e tal. Eu me lembro que uma época da minha vida eu fui morar num apartamento que era do Bernardo, do Grupo Semente, por coincidência, achei no jornal, mas cheguei lá quando abri a porta, Bernardo. E ali tinham todos os vinis, onde a Tereza pesquisou aquele disco da Marisa Monte, da Portela. Então, a gente via realmente a preocupação, né? A Tereza é uma mulher que é historiadora e tal. A gente vê a preocupação com relação a isso. E aí eu faço parte desse cenário e ali, até por esse caminho aí, né, mais contemporâneo aberto pela Tereza, várias cantoras vieram surgindo. E nessa época eu lembro que era assim, era muito estereótipo, assim, que era todo mundo com uma florzinha no cabelo, né, era uma coisa. E aí várias cantoras e que passaram durante, aí a gente pode colocar aí uma década e meia, levando suas carreiras de forma individual, né, mas não individualista. A gente tinha uma coisa de se encontrar depois das gigs, né, nas lapas da vida e tal. Então já tinha uma coisa, bacana, você veio de Minas, você veio. E tinha muito aquela coisa da gente também, que é do Rio, receber essas meninas, né, que vinham de outros estados, porque se segurar nessa cidade aqui não é mole, não, quando você não tem uma rede, né, sua família não está aqui, e aí ainda mais as que tinham filhos. Eu me lembro uma que chegou da Argentina, mãe solteira, com um menininho do lado, assim, eu a conheci justamente fazendo um teste lá para o The Maze, que é uma casa lá da Tavares Bastos. Ela era minha concorrente ali, mas eu me apaixonei por aquela imagem, aquela mulher branca, 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 com aquele menininho preto do lado aqui na cintura, porque ele era filho de um nigeriano,
E aí ela com todo aquele sotaque, e eu falei, gente, onde essa menina vai cantar? Cantando jazz? Como é que ela vai sustentar essa criança aqui no Rio? E aí eu criei lá no Semente o Buenos Sambas Buenos Aires, que era uma noite que cantava tango, samba e jazz, para poder meter a menina e dar trabalho a ela. E nós ficamos ali numa temporada ali de quase 2 anos fazendo esse show. Então, a gente tinha essa, embora a gente se encontrasse nos castings da vida, às vezes como concorrentes, a gente tinha carreiras individuais, mas não éramos pessoas individualistas. Então, eu lembro que aí, nessa época, até tentou-se uma primeira ideia de um coletivo, que foi a Jana Amor, hoje o nome dela é Jana Amor, na época era Janaína Moreno, que ela criou esse coletivo no Semente. A gente fez uma homenagem à Aura Martins, era o coletivo das cantoras, foi a primeira embrião de se tentar juntar mulheres, né? Mas, na sequência, entraram figuras de políticos, de candidatos, e a coisa perdeu um pouco o sentido ideológico, que a gente começou a pensar assim, pô, então é para a gente se unir ou é para, né, para a coisa da política, que a vida é política, eu não condeno, mas os objetivos têm que ser bem claros, assim, né, quando a gente é convidado para alguma coisa. Então, aquela coisa se dissipou, e aí a gente bota mais uma janela de anos. Foi quando a Dorina, já percebendo essa força das mulheres, isso já estava muito pulsante, muito latente, a Dorina chamou para a gente se organizar e fazer uma homenagem para as sambistas em vida, né? Aquela coisa do Nelson Cavaquinho, me dê as flores em vida. E ela falou, vamos parar com essa coisa de Brasil, de quando a pessoa morre e vira monumento. Tem um monte de mulher aí que precisa do nosso carinho. Beth está doente, precisa saber que ela é amada, precisa do nosso carinho. Então, organizou-se aí, e aí já era 2018, o Mulheres na Roda de Samba, em homenagem a Beth Carvalho. Foi o primeiro evento, teve uma comitiva de mulheres que foi na casa de Beth, lá, levou esse carinho para ela, tem isso registrado em vídeo e tal. E eu acho que foi a coisa certa a fazer um pouquinho depois. A Beth partiu, eu cantei até no Gurufim de sétimo dia, Gurufim não, no samba de sétimo dia da Beth. Você vê que o samba tem essas coisas, né? O samba de sétimo dia foi no Circo Voador, histórico também. E aí a Dorina organizou, na sequência passou o projeto de lei que foi colocado até pelo Tarcísio, e aí organizou-se uma coisa rápida para não deixar passar em branco na Cinelândia, que também, por já estarmos mais ou menos em rede, uma falou para outra, uma falou para outra, iam tocar 4 bandas lá inicialmente, que nos representavam. O Negras Raízes, que é uma das primeiras bandas de mulheres, o Moça Prosa, e mais umas 2 atrações. Só que quando a mulherada, que já estava organizada em rede pela Dorina, soube, aí falou, não, peraí, e aí eles mudaram o formato da programação. Enfim, naquela noite cantaram mais de 100 mulheres lá. E aí isso foi muito impressionante, né? Isso, para quem estava vendo, era muito impressionante. Assim, a gente já tinha experiências menores, já sabia da potência disso, a gente já tinha uma noção de quantas nós éramos, mas visualmente você começar uma programação um dia cedo e cair a madrugada e ainda não ter cantado todo mundo, né? E a gente tinha ali desde meninas que começaram uma carreira há meses, como Elaine Machado, numa mesma noite, né? Então, essa força ela deixou a gente muito esperançosa. E a gente falou, agora o mundo é nosso, agora vai, Corona. Aquele balde de água fria na cara de todo mundo. A gente falou, mas não vamos desistir, não. Aí a gente fez, no início da pandemia, um vídeo, né, uma coisa online, e aí não sei quantas tem, mas tem sambista pra caramba. A gente fez um partido alto, dando as dicas. Nesse vírus do rasteira, sou malandra partideira. Tem isso no YouTube aí. Que aí, assim, cada uma canta 2 versinhos, e aí é muito bonito, porque bota o nome da mulher e o Estado, né? Então, aí, fulana cantando Rio de Janeiro, aí entra outra do Distrito Federal, aí entra outra de Minas, a outra de Tocantins, a outra de não sei de onde. É muito bonito. Me dê um abraço virtual, né? Aquieta o pasto, fica em casa. Tem uns versos assim. Meu verso era atenção, seres humanos, este é um recado para nós. Nunca viu o mundo parando, nem todos assim tão sós. Se você
É uma coisa assim, você quer, olhe dentro de você a lição que temos que aprender, que aquilo tinha vindo para trazer alguma lição para a gente. Lê do engano, né? O mundo saiu da pandemia mais egoísta, mais individualista, mais fome, mais matança. Mas, a priori, no início, eu lembro que a gente tinha uma sensação de que aquela coisa da gente estar sentindo falta de um abraço, né? Não poder abraçar, não poder beijar, não poder ir na casa das pessoas, que aquilo ia mexer com a gente enquanto seres humanos. E a gente tem problemas estruturais, né? De pessoas que organizam com muita vontade. Os camelôs voltaram com muita defasagem financeira mesmo da pandemia, porque não puderam trabalhar esse tempo todo e ali no caso da pedra, né? São eles que pagam a gente, são eles que organizam, mas são pessoas assim que não têm muita noção de mercado musical, de quanto tempo dura um set. Agora eles estão absorvendo isso. Quanto tempo dura um set, quanto é humanamente possível você pedir que uma banda toque, né? Quantas horas, por um cachê minimamente humano de tanto e tal. Então, acontecia assim, a gente chegava e tinha aquela necessidade deles do samba começar cedo e terminar o mais tarde possível, porque são familiares, são pessoas, né, que têm família e tal, e que precisavam tirar esse prejuízo de um tempo todo de pandemia parados. Então, a gente foi chegando nesse entendimento, mostrando a eles o que né, o que é prática, né, para uma banda, para um grupo de samba fazer, o que a gente podia ir um pouco além para poder colaborar com eles, né? E aí a gente tem esse diálogo ali que dentro da necessidade dele, das nossas, hoje a gente troca de 8 às 2 da manhã. E aí você ter uma mulher 2 da manhã, pegando um transporte, mesmo que seja um carro de aplicativo, que a gente não está 100% garantido num carro de aplicativo, né? A primeira ameaça pode ser o próprio motorista, a segunda são os perigos da via, do caminho, né? Mas pior que isso, a gente tem mulheres que, de repente, têm que ir para a central. Quantas vezes eu morava em São Gonçalo, durante a pandemia, porque é lá que eu tenho casa própria. Quantas vezes eu me vi 2 da manhã, chegar na central, principalmente dia de semana, e, acabou, a van de 2 saiu. E agora? Só 4 da manhã. E eu sentar lá e saber que eu tinha que mofar 2 horas e olhar ao meu redor, só ter homens. Só ter homens. Se passava uma mulher, era uma mulher em condição de rua, uma mulher de, né, Fora os instrumentos, né, que também... meu instrumento ainda é acoplado, né? Eu tenho essa sorte do meu É, instrumento ele andar dentro do meu corpo. O meu, tenho certeza que ninguém rouba. Rouba, assim, o sereno, a cerveja, né? Essas coisas que a gente pode... São bandidos que a gente gosta, né? São bandidos bem quistos, né? E que a gente pode negociar. Mas, realmente, assim, um cavaquinho bobo, começando a ser profissional, custa R$ 4.000, né? Um bom violão de 7 cordas é um dinheiro. Então, e vários já tiveram vários. Todos os violonistas que eu conheço já estão no terceiro, quarto, quinto violão, que realmente levaram. E isso assim, sem ter que ir para suburbão. Levaram aqui subindo Santa Teresa. Esses acessos aqui de Lapa para Santa Teresa. Levaram, entendeu? Então, a gente tem essas questões, e aí é onde eu te falo que a vida é política, e não politicagem, não você se vender a troco de bananas, mas você... E também não plantar tâmaras, que são coisas que você não vai nem ver, né? Plantar tâmaras no sentido do que a gente quer, mas não pessoas tâmaras, né? Que fazem acordo com você e vai passar 80 anos e aquela pessoa não cumpriu o acordo dela, né? Mas sementes que frutifiquem, porque a gente precisa forçar o poder público a entender que as demandas das mulheres são diferentes. Será que a gente precisa que a nossa roda comece mais cedo? Será que a gente precisa ter um espaço kids na roda das mulheres? Será que a gente precisa ganhar um pouco mais do que os homens, porque a gente precisa pagar babá para ficar com os nossos filhos? Eu respondo a cada roda de samba, a cada noite, pelo menos entre 15 e 20 vezes aonde está o meu filho, que a sociedade me cobra. Cadê o Tia? Mas o Tia ficou com quem? O Tia está onde? Essa é uma pergunta que eu passo o meu intervalo respondendo. As pessoas me encontram, me dão 2 beijinhos. A primeira pergunta é: onde está o meu filho? Com quem está o meu filho? E eu nunca, em mais de 20 anos de carreira, ouvi um homem ter que responder para ninguém
com quem ficou o filho dele para ele ir trabalhar. Como é que está o filho dele? E aí, tipo, seu filho está em segurança para você estar aqui? E eu tenho que responder isso 20 vezes por noite. É difícil, é Você difícil mesmo. entende? Você Claro, entende? claro, Então, claro. então a gente quer sentar com o poder público para que criem projetos de leis pensados a partir das nossas demandas, porque até quando vai se fazer um decreto para o samba na cidade, não sei o quê, é, é, historicamente, eles lembram de chamar os homens, porque são as pessoas que eles conhecem, entendeu? Então, fulano, chama um pessoal lá, e quando senta na frente de alguém do poder público, uma mesa só de homens, o poder não consegue abrir e enxergar que não tem uma mulher ali. Ele fala, então, beleza, então o que vocês precisam? A gente precisa de lona, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, blá, 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 aquela coisa de um samba que já está anos-luz à frente, né? A gente precisa de outras coisas, a gente precisa urgentemente de uma formação de turma de mulheres sete cordas. Porque hoje a gente ainda faz roda de samba e tem que botar homem no sete cordas, porque percussão, você pode pegar um balde aqui e treinar uma percussão. Então, talvez a gente tenha mais mulheres para a parte rítmica, mas não tenham tantas para a parte harmônica, porque é caro fazer uma aula para você se tornar uma exímia sete cordas, leva tempo. O nosso set falou que eu falei, quanto tempo você consegue jogar uma turma para mim de sete cordas no mercado se a gente começar hoje o curso? Ele falou, ó, tocando mesmo, bacana, para ninguém chegar, porque ainda tem mais essa, né? Tem que tocar muito. Ela já chega, as pessoas já chegam na dúvida, né? Se toca ou se não toca. Para chegar bonita no mercado, 1 ano e meio a 2. 1 ano e meio a 2, se começar agora, a gente vai conseguir jogar uma leva de sete cordas que atenda minimamente essas rodas de mulheres que estão acontecendo. Porque a gente tem a Samara Líbano, que é muito boa, e aí depois a gente já começa 6. 7 já não tem mais, tem poucas, mas a gente não conhece. E aí já Já, começam Mila Túlia, 6 cordas, Manu Marinho, 6 cordas, já tem um monte de mulheres que tocam 6. 7, praticamente, que a gente tenha conhecimento aí, é a Samara Líbano. A gente tenta trabalhar onde o outro não esteja trabalhando. O movimento das mulheres sambistas, por exemplo, agora entrou no ISS e tal, e está bem calçado para fazer e com planejado direto numa linha de formação. Então, esse ano elas têm alguns trabalhos nesse sentido. A gente está na parte de comunicação, mas a gente também tem oficinas de formação. Só que a gente atua muito na questão de elaboração de projetos e preenchimento de editais. A gente isso teve é uma oficina importante. Isso é no fundamental. Museu de Arte do Rio, que a própria Secretaria de Cultura veio e ensinou às nossas mulheres como preencher o FOCA, como fazer projetos mais competitivos. E aí a gente sentiu essa necessidade, porque se você dá o dinheiro à mulher, se ela ganha um edital, faz um show, ela mesma contrata um profissional e vai atrás do que ela quer aprender, entendeu? Uma mulher monetariamente bem preparada, ela faz as escolhas dela. Ela não vai acabar se matriculando em oficinas porque é a que tem. Não estou fazendo nada, então vou fazer esse curso, né? Então a gente foca muito nessa questão de ensiná-las a elaborar bons projetos, entender que edital não é só edital público, que privado também lança editais durante o ano inteiro, que às vezes, se um edital de muito dinheiro está muito concorrido, vale a pena você fazer vários que tenham um fomento menor, uma grana mais baixa, mas que é menos concorrido, que é mais esquecido. Tem empresa que lança edital e entra quem se inscreveu, porque as pessoas não chegam, não têm conhecimento, não sabem o que aconteceu, né? Então, enfim, uma série de estratégias para que elas possam ter o trabalho delas garantidos por essas fontes de renda, né? Que são menos instáveis, né? Casa de show, à noite é aquela cachaça. Você que chega lá, a casa é vazia, a casa ainda não tem um público consolidado, ela quer cobrar couvert. Você faz a casa, faz a noite, depois de 1 ano quebrando pedra ali, começa a ver um público, ela quer te pagar o cachê. Ela quer te dar um mínimo lá de um cachê, entendeu? Não, a partir de É. agora vocês vão ganhar fixo, é tanto. Então, é um problema, né? E aí, essa forma de captação através dos editais, ela acaba se tornando ela é mais segura no sentido que ela é calendarizada, você sabe que tal mês tal empresa lança, tal época tal empresa lança, blá, blá, blá.
você consegue preparar, porque o salário do autônomo ele é medido por ano, né? No ano a gente vê o que a gente fez, como foi, faz o nosso balancete, ele é pelo ano, a gente passa trocando um mês pelo outro, foi mais fraco, o outro vai ser melhor e tal. E aí eu entendi que democratizar, até porque quando eu te falo que lá atrás, na época lá, 2001, quando eu cheguei na Lapa, você viu informações que a gente não tinha. A gente viu fulano todo bonachão, lindo, fazendo um show no Teatro João Caetano, e a gente ficava, como que ele chegou lá? Com quem que ele falou? Onde ele botou o material? Entendeu? E hoje a gente tem um secretário de cultura que, quando ele faz as listas dele, a primeira coisa que ele fala para a menina lá, ó, primeira, mulheres do samba, tem que chamar elas. A gente tem isso agora, o municipal, o Marcos Faustini, é um cara muito... Ele é incrível, ele é um cara incrível. Não, ele abraçou a gente de uma forma que tudo que ele vai fazer, a gente encabeça a lista dele. Tudo ele quer que a gente esteja lá, entendeu? Desde de um aniversário de alguém de lá, deles, não, fala com as meninas, elas tocam muito bem. Até coisas maiores, sabe? A gente tem um compromisso de trazer, jogar luz a outras pautas também, né? A gente tem o nosso sete cordas, que muitas vezes toca com a gente, é um indígena, ele é um tupinambá, e aí a gente fala por que o cara veio do Acre, voltou para o Rio, se os tupinambás eram daqui. Então, como eles são empurrados para hoje o cara do Acre voltar para a terra dele, para estar fazendo um mestrado hoje em música. Um dos nossos sete cordas é um indígena, então ele tem esse espaço dele ali. Quando as pessoas perguntam, tem um homem na roda? Tem, porque a gente não vai reproduzir o mesmo comportamento que fizeram com a gente ao longo de anos. Então, não tem problema nenhum ter um homem na roda, desde que ele tenha uma vida, um passado, que a Bônia autorize ele a estar sentado numa roda feminista. A gente tem isso, a gente tem a preocupação com o nosso repertório. A gente começa, geralmente, a nossa roda abordando ancestralidade, né? Os sambas que falam de orixás. Depois a gente dá uma passeada por luta antirracista, empoderamento feminino, violência contra a mulher, o apoio à causa LGBTQI. Isso tudo está presente no nosso repertório. E a gente sempre conversa isso com o nosso público, que hoje, principalmente, né, que a gente ainda vive um tempo que a pandemia não foi embora, sair de casa é uma escolha que a gente não pode fazer sempre, todos os dias. A gente ainda precisa, se pudesse, resguardar um pouco. Então, as pessoas escolhem a dedo o que elas vão fazer e onde. E quando você vai numa roda uma roda ativista, né, uma roda que fala de causas, você está sendo ativista também. Você está ajudando a encher uma roda, um movimento que vai cada dia mais ganhar olhares por isso, pela expressão, pelo número de pessoas que tem ali. Então, você poder aliar a sua saída, a sua gelada, a fortalecer uma causa é fundamental. Assim, e as pessoas estão tendo muita consciência disso. Nas nossas rodas acontece muito isso.